Salve, salve, nação santista, eu sou o Guilherme Campos, esse aqui é o Dia de Santos e hoje temos aqui uma novidade para você em meio dessa quarentena, né, que na teoria já acabou, mas eu acho que vai voltar. Temos uma novidade, o canal aqui vai lançar uma minissérie, não é uma minissérie da Globo, mas é uma minissérie. A gente vai lançar uma minissérie aqui, querendo contar aqui um pouco mais sobre grandes jogadores, épocas, gerações, ganharam títulos que mudaram a história do Santos, influenciaram gerações. A gente vai falar sobre isso, é uma minissérie porque eu separei alguns marcos, algumas grandes equipes, alguns grandes jogadores que fizeram tudo isso aí na história do Santos. A gente vai fazer alguns capítulos aí e a gente vai vendo o dia que vai sair. Bom, e para inaugurar essa nossa minissérie aqui, para começar, geralmente é terminar com chave de ouro, mas a gente vai começar com chave de ouro porque esse canal aqui é diferente, é todo errado, não tem nada a ver esse negócio aí, seguir a regra. Para começar a abrir um negócio bonito aqui, a gente vai começar com ele, o rei do futebol. Um cara que não preciso nem falar aqui que ele fez na história do Santos, o cara mudou totalmente, não só a história do Santos, como a história do futebol, da seleção brasileira, de muita coisa. Então, ele merece começar porque ele é praticamente o início disso tudo. E para você entender qual que foi o impacto que o Pelé causou aí, né, no Santos, a gente tem que situar vocês, contextualizar como era o Santos até a chegada do Pelé, o que o Santos tinha conquistado ali, as coisas que o Santos tinha feito, as rivalidades. A gente tem que voltar praticamente até o ano de fundação do Santos, que foi em 1912, todo mundo sabe, não preciso nem falar. Mas em 1913 é a primeira vez que o Santos é convidado a jogar o Campeonato Paulista, porém não conseguiu terminar a disputa desse campeonato, desistiu antes por conta de grana, né, dinheiro. O Santos não tinha muito dinheiro para ir para a capital para jogar os jogos do Campeonato Paulista, onde tinha a maioria das equipes, onde era a maioria dos jogos. O Santos gastava muito dinheiro, e como era um clube que tinha apenas um ano de fundação, era um clube que estava começando, então não tinha tanta grana, e aí o Santos desistiu. Em 1914 e 1915 o Santos nem foi disputar o Campeonato Paulista, para você ver como é que era a situação do Santos naquela época. Não que agora seja uma situação maravilhosa, mas é melhor do que naquela época, né? Mas nem tudo é ruim nessa história. O Santos não conseguiu disputar o Campeonato Paulista, mas conseguiu conquistar aí o Campeonato Santista de forma invicta, o primeiro título da história do Santos em 1915, brilhando nos nossos corações e nos corações dos nossos tataravós, eu espero que sim. E aí depois essa linda campanha do Santos, invicta, em que a gente jogou demais e que provavelmente deve ter passado muito no rádio, nem sei se tinha rádio naquela época, mas foi incrível, foi o início de tudo. Em 1916 o Peixão chegou a disputar agora na divisão de elite do Campeonato Paulista. Dessa vez começou e não parou mais, dessa vez foi embora, e até 1927 ali o Santos não conseguiu grandes destaques no Campeonato Paulista, mas nesse ano de 27 conseguiu o vice-campeonato paulista, sendo o melhor ataque da competição, sendo... Vou deixar o caderno aqui, que eu vou lendo, né? Mais fácil para o caderno aqui. Já aparece o caderno o vídeo inteiro, foda-se. Deixa ele aqui no chão. Melhor ataque da competição era um ataque que era formado por Araquém Patusca. É difícil falar o nome dele. Araquém Patusca e o Feitiço. Um grande ataque, 100 gols aí, mais ou menos 16 jogos, se eu não estou enganado. Mas dizem as boas línguas, sei lá se esse é o ditado, não sei, não tô nem aí. Dizem as pessoas, os estudiosos daquela época, os relatos e tudo, que a federação ela queria que o título ficasse na capital. Então forçaram ali, deram uma roubadinha no Santos, como sempre, né? A gente já está até acostumado, revoltados, porém acostumados, acontece quase sempre. O Santos é roubado, a gente sempre sofre já desde 1927. O Santos tá aí, ó, se ferrando.
com o pessoal roubando o peixão. E aí a gente já vê que começa a diferença, né? A gente começa a ver a diferença entre os times da capital e os times que não são da capital. E a gente vê essa relação entre Santos, Palmeiras, São Paulo e Corinthians. A gente vê como o Santos está distante desses 3 times por não estar na capital. Que esses 3 times eles são mais privilegiados, a gente sabe, e até hoje a gente sabe e aí a gente viu que em 1927 começou toda essa palhaçada, gerou uma revolta nos torcedores do Santos que guardaram isso no coração, e mais tarde vocês vão saber. Em 1928 e 1929 o Santos também foi vice-campeão, então acumulou um trivice ali. Pelo menos era um time que estava engatinhando, era um time que eu já falei, não preciso nem falar, desfavorecido por não ser um time da capital, tal, já falei isso 1 milhão de vezes. E aí o Santos demora para ganhar um título assim, mas vai ganhar em 1935, ganha o primeiro Campeonato Paulista, mas aí de forma arrasadora. Em 1935 o Santos vence o primeiro título, acaba com o jejum e acaba com estilo. É o time que mais venceu, melhor ataque, melhor defesa, é campeão em cima do Corinthians por 2-0, vencendo o Corinthians ali no Parque São Jorge, para quem conhece ali mais ou menos, no Tatuapé. E tem uma história curiosa desse jogo, porque o pessoal de 1927 guardou um rancorzinho no coração. O pessoal, lógico, já sabia que poderia ser prejudicado pela federação, já que ia jogar com o Corinthians, que até hoje é um dos times queridinhos de qualquer federação e de qualquer veículo de comunicação, a gente sabe. O pessoal de Santos foi preparadíssimo para lá. O pessoal estava preparado para atacar o terror no Parque São Jorge, caso o Santos fosse roubado novamente. O pessoal invadiu o campo, quebrar tudo lá, até tacar fogo eles queriam atacar, porque eles estavam revoltados, não iam aceitar mais um roubo. E aí foi assim que aconteceu. O Santos aniquilou o Corinthians, então não teve necessidade de destruir tudo o Parque São Jorge. Lembra que eu tinha falado para vocês que quando a federação ela força uma vitória do Palmeiras em cima do Santos, já mostra que os times da capital teriam um favorecimento? Agora é mais uma questão de vantagem, porque em 1940 é inaugurado o Pacaembu, que era um estádio grande, muito maior do que os da época, e os clubes da capital, Corinthians, Palmeiras e São Paulo, iriam jogar lá. O São Paulo ainda nem existia, e assim teriam mais ainda. O São Paulo existia, acho que com outro nome, né? Era São Paulo da Floresta, mas existia. Esse papo aí de que o São Paulo é novo e não sei o que, é papo pra boi dormir. Porque em 1933 o Santos jogou contra o São Paulo da Floresta. Eu não quis falar aqui não, mas em 1933 o Santos jogou contra o São Paulo da Floresta. Bom, e aí o Pacaembu ele é inaugurado, e aí a gente já vê a desvantagem, porque os times da capital começam a arrecadar mais dinheiro que o Santos. E aí o Santos começa a ficar um pouco atrás nesse quesito de força financeira, né? E aí tudo aquilo que eu já falei, e aí a gente vê que isso acontece até hoje. Porém tá na hora do Santos ter um estádio grande, do tamanho do Santos. O Santos merece isso. Então, meu apelo pro próximo presidente: eu sei que é difícil, mas vamos tentar construir um estádio aí melhorzinho. Não é que a Vila é ruim, a Vila é ótima para jogar. Tem algumas pessoas que não gostam de ir na Vila porque tem alguns pontos cegos, porque é um estádio antigo, várias reformas, mas o Santos precisa de um estádio com uma capacidade grande, porque o Santos é um time grande. Eu tenho certeza que, se fazer uma boa campanha de marketing, o Santos consegue lotar esse estádio e pagar. Existem várias formas de fazer esse negócio aí. Eu não vou me esticar muito nesse assunto, porque esse vídeo aqui não é sobre isso. Depois de 1935, o Santos ele volta ao jejum, porque o Santos adora o jejum, de 20 anos. E em 1955 o Santos volta a ser campeão paulista. Em 56 o Santos é bicampeão paulista seguido e tri da história, o terceiro título paulista do Santos. Só que nesse ano, a melhor coisa da história do Santos, claro, de muitos anos depois, que aconteceu, não foi esse título de 56. Foi justamente que depois desse título de 56, Valdemar de Brito trouxe o Santos, o homem, que na época era um menino, mas depois se tornou o homem, o melhor jogador da história do futebol, que mudou o futebol de uma forma incrível. Pelé chegou em 1956 ao Santos e já chegou
brocando todo mundo. Então aí depois o Pelé começou a voar em 56, e aí em 58 já estava na Copa do Mundo, 17 anos, campeão com a seleção brasileira, inúmeros títulos com o Santos, teve 5 brasileiros, um monte de paulista, mais de 1000 gols. Não precisa aqui ficar falando do Pelé tanto, apesar desse vídeo ser do Pelé, vocês sabem. Ali você sabe que o Pelé, ele chega no Santos, o Santos era um time que tinha 3 campeonatos paulistas, gente, 3 campeonatos paulistas. Então quando o Pelé chega e tem a sua carreira ali no Santos até 1970 e pouco, ele muda o patamar do Santos. O Santos sai de um time regional, um time de cidade pequena, para virar um time mundial, uma marca que todo mundo conhece, porque o Pelé leva o nome do Santos para o mundo e o Santos leva o nome do Pelé. Os dois caminham junto. Eu acho que tem que ter uma aproximação, porque a marca Pelé é muito forte. Mudou a história do Santos. O Santos deixa de ser uma equipe que tinha tudo para ser uma equipe que não era uma das grandes. Não sei se vocês vão aceitar bem, mas eu tinha uma teoria que o Santos é um milagre. Eu posso ser que vocês fiquem um pouco pistola com isso. Mas o Santos é de uma cidade pequena, o Santos não tá na capital, não tem os privilégios que os times da capital têm. É difícil um time que não é da capital ser gigante. O Pelé, ele chegou para mudar isso no Santos. Ele colocou um estigma de que o Santos era uma equipe gigantesca e ele elevou o patamar do Santos, e esse patamar ele se estende até hoje, porque se o Santos não tivesse Pelé, eu creio que a gente teria dificuldades para se manter na primeira divisão. Mas o Pelé deixou o Santos tão grande que, mesmo com toda essa desvantagem, toda essa dificuldade que o Santos tem financeira e de divulgação, de qualquer coisa, o Pelé ajudou o Santos a superar, e o Santos está aí até hoje. Nunca, às vezes, não ganha alguns títulos, vive seus jejuns, mas sempre está lá brigando por títulos, nunca caiu, coisa que muita gente fala, o Santos é viúva da Pelé. Beleza, a gente teve o Pelé, a gente sofreu depois que ele saiu, ficamos anos sem ganhar, mas nós ganhamos outros títulos sem o Pelé, nós não caímos, o Santos não desmoronou porque perdeu o Pelé. Porque o Pelé, ele foi tão grande no Santos que ele deixou toda uma aura ali, todo um respeito, fez o Santos ser gigante da forma que é. E é assim que eu encerro esse vídeo aqui pra vocês. Eu espero que vocês tenham gostado desse primeiro episódio do Impacto. O próximo episódio eu acho que vai ser da primeira geração de Meninos da Vila, por volta de 1970, final de 70, começo de 80, que foi para a final de campeonato contra o Flamengo, venceu um campeonato paulista. Eu espero que vocês tenham gostado. Deixa o like, se inscreve no canal, manda aí pro pessoal para eles saber, como é que era o Santos do Pelé, olha o que o Pelé causou no Santos. E eu espero que vocês tenham gostado. Tamo junto, falou.